será que é mais importante para a hipertrofia, o volume de treino ou a frequência semanal? Sou o professor Alexandre Evangelista e vou abordar exatamente isso nesse vídeo, mas antes, clica no sininho para ativar notificações, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui, você será avisado em primeira mão. Bom, vamos lá. O mais importante para a hipertrofia é volume ou as vezes que eu vou treinar na semana? E aí eu faço outra pergunta em cima dessa. Se o volume for igual, tanto faz eu ir treinar 1, 2 ou 3 vezes na semana? Será que tem diferença ou não? Para responder, eu trouxe um trabalho bacana que saiu em janeiro de 2022, onde eles analisam o volume equalizado entre dois grupos com frequências semanais diferentes. Eles analisam alterações de composição corporal, força e, é claro, hipertrofia. Então eles pegaram 34 homens e mulheres que eram moderadamente treinados, sem força, e dividiram esses homens e mulheres em dois grupos. Um grupo que eles chamaram de HF, High Frequency, ou alta frequência, que treinava 4 vezes na semana, e um grupo de Low Frequency, que treinava 2 vezes na semana só. Eu vou mostrar no próximo slide como é que foi essa distribuição do treino, tá? Porque lembra que eu falei no começo do vídeo que houve aí uma equalização de volume durante a semana, independente da frequência semanal. O estudo durou 9 semanas e os treinos eram realizados até a falhar. Então tá aqui, ó, vamos lá. Dia 1, você tem alta frequência e você tem baixa frequência. Dá uma olhada na coluna aí. Day 1, exercise. Então eles trabalhavam basicamente aí na alta frequência, eles faziam, acompanha aí, high frequency, 2 séries de agachamento, uma série do hack squat, 2 séries do bench press, uma série do chest press e 2 séries do lat pull down, ou seja, 8 séries nesse workout. Enquanto que o grupo de baixa frequência trabalhava lá com 4 séries no agachamento, 2 séries no hack squat, 4 séries no bench press, 2 séries no chest press e 4 séries no lat pull down. No final, 16. Só que olha só, o grupo de high frequency ou de alta frequência fazia 8 séries por sessão, certo? Certo. Enquanto que o grupo de low frequency fazia 16 séries por sessão, certo? Certo. E eu falei que o volume foi equalizado entre esses dois grupos, não foi? Certo. Só que aí, o grupo que trabalhava com alta frequência, fazendo 8 séries por sessão, ia treinar 4 vezes na semana. Então, 8 séries por sessão vezes 4 vezes na semana, que é a frequência semanal, 32 séries no final da semana. O grupo de baixa frequência, low frequency, ele fazia 16 séries por sessão, e ele ia treinar 2 vezes na semana. Então, 16 séries por sessão vezes 2 vezes na semana, que era a frequência semanal, 32 séries. No final, todo mundo treinou 32 séries, só que um grupo treinava 4 vezes na semana e outro grupo treinava 2 vezes na semana com o dobro do volume. Ficou claro? Então, beleza, vamos continuar. E aí você tem os resultados. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. HF é alta frequência pré, HF pós, LF, baixa frequência pré, LF, alta frequência, ou baixa frequência, perdão, pós. Então, basicamente, olha o body fat lá no meio, percentual, body fat. Tá vendo que não deu diferença entre os grupos? Olha o thickness do vasto lateral. Tá lá no meio, ó, lá em meio para baixo. Vastos laterales thickness, em centímetros. HF pré, HF pós, LF pré, LF pós. Então não teve diferença entre os grupos. Os dois tiveram ganhos. Além disso, um RM do agachamento, squat. Um RM do hack squat. Um RM do bench press e um RM do chest press. Então todo mundo teve ganho de força e todo mundo teve hipertrofia. Isso quer dizer o quê? Que não houve diferença entre os grupos em termos de composição corporal. Então veja, em relação ao percentual de gordura, né, não teve diferença entre os grupos e nem entre os momentos. Beleza? Agora, olha lá, a lean mass do tronco, a lean mass das pernas e a lean mass dos braços. Veja, não houve diferença entre os grupos. Então, basicamente, com isso, o que os autores concluíam? O estudo atual, The Current Study, ele não mostrou um efeito aí da frequência semanal nas mudanças da massa muscular e da força e do crescimento muscular quando o volume
era idêntico, mesmo que a frequência semanal fosse diferente. Então parece que com isso, o que vai determinar o sucesso nos ganhos de força ou hipertrofia não é necessariamente a frequência semanal, e sim o volume de treino que você trabalha na semana. Isso, como aplicação prática, é muito importante, porque tem aqueles clientes que podem ir menos vezes e aqueles que podem ir mais vezes na semana. E com isso, aqueles que podem ir mais vezes na semana, eu pulverizo mais o volume, trabalhando com menos séries na sessão. Aqueles que podem ir menos vezes na semana, eu concentro mais o volume, trabalhando com mais séries na sessão. O importante é que o volume de treino ele seja adequado para gerar hipertrofia.